essa aqui é a questão número 2 da prova da UFPR de 2025. E ela tinha o seguinte enunciado. Em um campeonato de futebol, cada vitória vale 3 pontos, o empate vale 1 ponto e a derrota nenhum ponto. Isso aqui, qualquer criança brasileira sabe como funciona, né? Sistema de pontos no futebol. Qual que é a situação? É a segunda linha aqui, ó. Um time perdeu apenas 2 jogos dos 34 jogos que disputou e somou 78 pontos. Quantos empates ele obteve na competição? Galera, não fique se debatendo como um peixe que é pescado e fica assim na beira do tanque, do lago, do rio, do mar, se debatendo, pensando o que eu tenho que fazer. O olhar matemático que nós devemos ter, né? O olhar clínico, matemático, lógico, para resolver questões dessa forma, dessa natureza, que já está claro que é uma questão de sistemas, manipulação de equações do primeiro grau, né? Manipulação de variáveis. Você vai perceber que nós temos aqui algumas variáveis, que são quais? Quantidade de jogos, 34 jogos, e quantidade de pontos. Então nós temos aqui essa separação em quantidade de jogos e pontos. Para que fique claro, né? Para que fique clara a nossa distinção entre as variáveis que nós vamos trabalhar aqui. E aí, o que nós sabemos? Nós temos as variáveis vitórias, empates e derrotas. Então nós vamos escrevê-las aqui em função disso aqui. Em função da quantidade de jogos, esse time aqui especificamente, não, vitórias, empates e derrotas. Esse time ele venceu quantos jogos? Não sei. Ele empatou quantos jogos? Não sei, que inclusive é a resposta que eu estou procurando. Né? A quantidade de jogos que ele empatou, que significa essa variável. Quantos empates ele obteve na competição. E derrotas? Derrotas eu sei. Ele perdeu apenas 2 jogos. O que mais que eu sei? Eu sei que se eu somar a quantidade de jogos que ele venceu, mais a quantidade de jogos que ele empatou, mais a quantidade de jogos que ele perdeu, as derrotas, que foram 2, nós vamos ter um total de 34 jogos disputados. Está aqui, foi informado no enunciado. Vamos arrumar isso aqui e deixar um pouco mais amigável. Vitórias mais empates vai ser igual a 34 menos 2, porque esse mais 2 está aqui, vai para o outro lado como menos 2. Vitórias mais empates dá um total de 32 jogos. Tudo bem. Chegou aqui, está travado, né? Não tem como resolver uma equação com 2 variáveis. Então vamos agora para a análise de pontos. Nós sabemos que no total, esse time ganhou 78 pontos. Como é que eu chego nesse valor? Como é que eu chego nessa concepção? Utilizando essas mesmas variáveis, vitórias, empates e derrotas, em relação à quantidade de jogos. Bom, você sabe que se você multiplicar por 3 a quantidade de vitórias, você vai ter a quantidade de pontos que esse time marcou nas suas vitórias. Então se ele ganhou um jogo, 3 vezes 1, 3. Se ele ganhou 3 jogos, 3 vezes 3, 9. E assim por diante. Se você somar isso aqui, a quantidade de pontos que ele marcou em cada empate, que vale 1 ponto, ele tem 1 vezes a quantidade de jogos que ele empatou. Beleza? O raciocínio é bem simples, né? E se você somar isso aqui a 0 vezes a quantidade de pontos que ele marcou em cada derrota, lógico, o time não marca nenhum ponto nas derrotas, você tem o mesmo entendimento. Estou fazendo isso aqui mais de forma didática. E no total, no final dessa observação aqui, o teu time marcou 78 pontos. Tá? Se você somar todos os pontos que ele marcou nos jogos que venceu, mais todos os pontos que ele marcou nos empates, mais as derrotas, tem esses 78 pontos. Vamos arrumar isso aqui para ficar mais amigável. 3E mais 1E é só o E. 0 derrotas, não vou nem colocar. 78. Beleza? Beleza. Cheguei nisso aqui no momento da minha prova. O que eu tenho que observar aqui para que eu não fique perdendo muito tempo patinando em cálculos desnecessários? Você vai manipular essas tuas expressões aqui do teu sistema numérico, que eu nem vou escrever daquela forma de sistema que a gente faz no colégio. Você vai manipular isso aqui de forma que você obtenha uma expressão apenas com a tua variável que você quer descobrir. Ou seja, em outras palavras, com essas suas 2 variáveis V e E de vitórias e empates, aqui também, você vai dar um jeito de isolar a tua variável V para poder substituir o que ela vale em uma dessas 2 equações. E aí é só você pensar, o que está mais fácil, isolar o V aqui ou isolar o V aqui? Eu acredito que está aqui, né? Então nós vamos isolar o V aqui, transformando isso aqui em V igual a 32 menos E. O mais E vai lá para o outro lado, menos E. E aí nós substituímos V aqui nessa, que está relacionando os pontos. 3 vezes V. Quem é o V? 32 menos E. Mais E igual a 78. E é só desenvolver, só desenrolar. Faz a distributiva aqui. 3 vezes 32, 96. Menos 3E. Mais E igual a 78. Deixando as variáveis aqui do lado esquerdo, menos 3E mais E, menos 2E, igual a 78, que já está lá do outro lado, menos 96, menos 2E
vai ser igual a 78 menos 96, dá menos 18. Multiplicando por menos 1, foi muito aqui, menos 1, toda a nossa equação, nós vamos inverter o sinal de ambos os lados. Então nós vamos ter nossa quantidade de empates aqui isolado como empates 18 dividido por 2, que é a mesma coisa aqui, 9. Né? E aí nós encontramos aqui a nossa resposta. Esse time empatou 9 jogos nessa observação aqui, nessa questão. Beleza? Gabarito, letra D.